Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amados filhos e filhas da Igreja Santa e Católica, eu sei que essa pregação ela precisa ter do seu coração, pela graça do Espírito, um entendimento muito profundo. Exatamente porque estamos vivendo momentos muito difíceis para a igreja. Momentos da qual é preciso renovar o coração na esperança. E bendito seja Deus, que nos deu, agora, dia 30, as palavras do Papa sobre a esperança. E durante essa pregação, exatamente porque também estamos iniciando o tempo do Advento, eu vou citar, é uma pregação de catequese, não é tanto uma pregação querigmática, ou seja, claro, de primeiro anúncio que eu vou fazer aqui, e nem tanto uma pregação dos mistérios da igreja, como eu tenho a graça de fazer tantas vezes, a mistagogia da igreja, mas é exatamente uma catequese sobre alguns pontos fundamentais que o sacerdote da igreja, que o pastor deve dar às suas ovelhas. Eu já quero tomar também a palavra do Santo Padre, quando ele disse que, o Papa João Paulo II disse, que a igreja não faz proselitismo. A igreja, ela anuncia a verdade única, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus, único Senhor, Salvador da humanidade, o Verbo de Deus que se fez carne, o seu Evangelho. E o Evangelho entra no seu coração, mas também nos ditames da tua consciência. É ali, na tua consciência, que a igreja chama também de sacrário. É que você vai tomar a tua decisão de seguir o Senhor ou não, de aceitar o que a igreja ensina ou não, de se colocar com teu coração adorante diante do Senhor, que é o Santíssimo Sacramento,
sua carne, seu sangue, alma e divindade, seu evangelho, sua doutrina. E essa pregação, ela tem muito de doutrina. E a palavra doutrina, ela tem como essência também, de origem grega ou latina, também exatamente a luz da verdade. Receber a doutrina de Jesus é receber a luz da verdade. Para que as ovelhas não sejam confundidas. Geralmente hoje há uma tendência de pensar que quando se prega a verdade, se ofende. Ou que a verdade da igreja, ela não pode ser pregada, porque ela acaba ofendendo os outros. E não é assim. Ou que um padre, ele não pode pregar a verdade, porque ele tem que ter consideração com as pessoas. Ora, ninguém pode pregar o evangelho para agradar as pessoas. A ninguém. A mídia nenhuma. Eu não estou aqui para pregar o evangelho, primeiro, para agradar os que estão assistindo a Canção Nova. Não estou. Eu estou aqui pregando o evangelho para trazer as ovelhas para a verdade, como sacerdote de Deus. Eu sei, muitos não podem gostar de uma pregação minha, ou do Monsenhor Jonas, ou de tantos outros sacerdotes que pregam a verdade, e talvez não agradem a tantas pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo. Mas não é o nosso objetivo agradar as pessoas. O nosso fundamento é que as pessoas conheçam a verdade, que Jesus Cristo é o único Senhor e não há outro. O único Senhor, o único Salvador. E buscar retirar as escamas dos olhos. E não é mérito nosso. Ninguém prega por mérito. Sim, é verdade. Ai de mim se eu anunciar o evangelho. Mas ninguém prega por mérito próprio. Ninguém abre a boca para pregar o evangelho de Jesus por seu próprio mérito. Não, é o Senhor quem chama. É Ele quem escolhe. É Ele quem dá a graça. É Ele que constitui os seus sacerdotes. Por isso não podemos ter medo de pregar a verdade. O Papa disse agora na sua nova encíclica o seguinte: o pastor é aquele que indica onde está a vida. O pastor, ele fala do Senhor Jesus, é claro, e daqueles que são seus seguidores. O mistério da pregação da igreja leva as ovelhas para a verdade. Não há meio termo. Não há glosa. Não há axiologia. Há verdade. A verdade é única, revelada. Advento. O Senhor há de voltar. O Senhor é aquele que é, aquele que era e aquele que vem. O Senhor vai voltar. O seu evangelho vai julgar o mundo. O Senhor vai voltar. E no banquete no reino dos céus, haverá, sem dúvida alguma, o caráter de justiça. O amor, a misericórdia e a justiça. Quem é mau, quem mata, quem destrói, quem aniquila a vida dos oprimidos, não vai se sentar no banquete no reino dos céus. Não pensem que quando o Senhor voltar, tudo será igual para todos. Não. A justiça, baseada no amor, é a verdade. Por isso vocês precisam escutar
o Evangelho de Jesus, em um tempo tão confuso como este, seitas, pregadores e pregadoras do Evangelho que se levantam de todos os lados, tendo como fundamento, sem dúvida alguma, a chamada teologia da prosperidade, onde o dinheiro é o fundamento da graça, é o fundamento do ter, onde o sofrimento não pode mais existir, onde dar a vida pelo outro não é mais verdade, onde o fundamento é só o dinheiro em troca do ter, o dinheiro em troca do poder, o dinheiro em troca da graça. Esse é o fundamento de toda a igreja, a maioria pentecostal, protestante. Tudo é o poder. Deus vai lhe dar todo o poder, Deus vai lhe dar todo o dinheiro, Deus vai lhe dar todo o poder que você precisa, mas você precisa dar em troca as chamadas ofertas, que não é bem o nosso assunto, mas para que você entenda. Mas enquanto isso, a Igreja Católica e o Santo Padre, na sua nova encíclica, diz o seguinte, que a esperança, ela está fundamentada em sofrer pelo outro. A esperança, ela está fundamentada quando você sofre pelo outro. Filho e filha, nunca caia na tentação de pensar, ou de dizer assim, se eu seguir Jesus, nada me faltará. De fato, nada te faltará. Daquilo que é preciso para a tua vida, para a tua santificação. Dentro da tua alma, em teu coração. Não tenhas medo de perder. Esse é o primeiro fundamento que alicerça a tua esperança. Não coloque a tua esperança naquilo que você só pode tocar e ver. O Santo Padre nos fala que os mártires, ou aqueles que foram perseguidos pelo Evangelho, viveram a esperança de uma forma extraordinária. Por quê? Aprenderam a perder. Não tinham mais apoio em nada. Perderam tudo, até o que comer, até o que beber, até o que vestir. Então, perder, se você um dia não tiver o que comer por causa do Evangelho, não se assuste. Se um dia você passar a penúria por causa do Evangelho de Jesus, não se amedronte, porque a igreja, ela não é edificada nessa teologia da prosperidade que você escuta em tantas pregações, em outras emissoras de televisão. Não é. A Igreja Católica é edificada na verdade, naquilo que o Evangelho pode dar. E exatamente a nossa esperança está em seguir Jesus, em dar a vida por Jesus, em dar o coração até a morte por causa de Jesus, em saber perder tudo por causa de Jesus. E aí está a liberdade, que vai dando o seu coração a Ele, a alegria do verdadeiro seguimento de Jesus. Está escrito, o Papa disse, a confiança na riqueza material é relativizada, não é nada. Porque para a chamada teologia da prosperidade, e você vai entender, quando vocês escutarem certos homens da televisão, pastores, pregando,
e dizendo que Deus te quer rico, Deus te quer poderoso, Deus quer te dar muito mais dinheiro que você pode imaginar, Deus isso e Deus aquilo. Ora, ele está colocando toda a vida na riqueza. Na verdade, o Deus dele é o dinheiro, é o poder, não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a pobreza é do demônio, o sofrimento é do demônio, sofrer por alguém é do demônio. Não, você tem direito de ter muita riqueza, você tem direito de ter um grande bem-estar na sua vida. É isso que Deus quer para você. Nada de dor, nada de sofrimento, nada de renúncia, nada de perder, principalmente o verbo perder. É totalmente exorcizado dessas falas. Ninguém pode perder nada pelo Evangelho. E o verbo faltar? Ai, se faltar alguma coisa, Deus não te ama. Se te faltar alguma coisa, você não está sendo fiel com o teu dízimo. Mas o fundamento é, não a graça do dízimo em si, mas é aquela metodologia de lavagem cerebral, onde tudo é edificado no dinheiro, no poder, e não na graça de sofrer por causa de Jesus. É claro que nós podemos viver também a falta de coisas por causa de Jesus. Por que não? Por causa dele, sim. Se um dia você tiver que passar fome por causa de Jesus, você é um homem maldito? Pelo contrário, você é um homem, por causa de Jesus, bendito. Paulo passou fome, Paulo passou sede, Paulo foi ultrajado, Paulo foi pisado, o apóstolo Paulo sofreu tudo por causa de Jesus. E é diferente daquilo que hoje se escuta por aí. Muito diferente. Por isso, filho e filha, a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Nele, Ele é a nossa esperança. O Santo Padre, citando a carta aos Efésios, a carta aos Hebreus, vai lembrar que ninguém tem esperança se não conhece ao Deus verdadeiro. Só tem esperança quem conhece ao Deus verdadeiro, ao Senhor Jesus, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, que deu a vida no altar da cruz, que nos ama, que nos conforta, que nos fala ao coração, que nos dá esperança. Quando todos nos abandonarem, quando todos nos abandonam ou se esquecem de nós, o Senhor não. Ele é o Deus pessoal, que fala a alma, que fala o coração. É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor pessoal dentro de nós. Eis aí o fundamento tremendo da esperança. O Senhor é dentro de mim. O Senhor é o meu alimento. O Senhor é o meu amigo. Ele fala ao coração. Filhos e filhas, diante de toda essa realidade, e eu comecei citando o Santo Padre, e vamos agora à palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou para si mesmo, para levar os tempos à sua plenitude, reunir o universo inteiro sob um só Senhor, Cristo, o que está nos céus e o que está sobre a terra. Conhecer o mistério
da sua vontade. Esse mistério da vontade de Deus, que é fundamento da nossa esperança. Por isso não tenhas medo de perder o que você tem por causa de Jesus. Não tenha medo, não coloque tua segurança nos bens materiais, nas riquezas, na posse. Não tenhas medo. Não tenhas medo que lhe falte alguma coisa por causa de Jesus. Não tenhas medo se um dia Deus permitir que você, por causa dele, sofra necessidades profundas na sua vida, mas por causa dele, por amor a ele, ele estará contigo, ele é o teu alimento. É diferente de uma teologia da prosperidade, que coloca tudo no poder e no ter. Nós da igreja de Deus, santa e católica, colocamos a nossa vida no ser com Jesus, na santidade de vida com Jesus, na nossa vida consumida por causa de Jesus, por amor a ele. Por isso, o tremendo mistério de poder comungá-lo em cada missa é a nossa maior alegria. Ter Jesus como alimento da nossa vida é a nossa maior alegria, é o nosso tudo, é o nosso tesouro. É o nosso alimento. E eu vos falava exatamente de realidades que, para o pastor da igreja orientar, às vezes ele é compreendido ou não, mas isso não importa. O que alegra o coração de um sacerdote é amar a igreja que o ordenou, é levar em profundo respeito, no coração, as palavras do sucessor de Pedro, como eu tenho dito algumas aqui para vocês, sobre a esperança. E o Papa disse: a esperança, ela lhe dá a graça de pregar a verdade. Não ter medo de pregar a verdade é uma virtude tremenda da esperança. Não ter medo de pregar a verdade é uma virtude tremenda da esperança. Por exemplo, não terei muito tempo para aprofundar aqui, mas alguns tópicos delicados para a juventude hoje. A juventude que procura o Senhor Jesus em cursos de poder da mente, yoga, o uso do piercing, a tatuagem, vejam, são temas e vocês se lembram quando pregávamos da nova era, e dá a impressão que vocês estão se esquecendo que a nova era, ela não está extinguida. Pelo contrário. Aquilo que o Monsenhor Jonas Abib pregava anos atrás, aquilo que ele nos ensinava anos atrás, hoje, está aí, de uma forma muito palpável, muito tocante, muito clara. E o tempo do advento, por isso eu estou aqui vestido com a cor roxa, da penitência, da espera, com o coração fiel ao Senhor.
É um tempo também, claro, de esperança, porque o Senhor vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor não tira a pupila dos seus olhos da sua igreja, como pensam tantos. O Senhor nunca abandonará a sua igreja santa e católica. Ele nunca tira a pupila dos seus olhos da igreja, nunca. E Ele vai voltar. Por isso, quanto mais o Senhor está próximo, mais os presbíteros, os sacerdotes da igreja, os consagrados, vós leigos também, maravilhosamente, devem pregar a verdade, devem anunciar a verdade. Há uma confusão hoje, há uma confusão sim, a nível de paróquias. Este livro, que foi editado para a preparação do CELAM, da Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, foi editado pelas Paulinas, pela Paulus, tem aqui o selo da CNBB, do CELAM. Ele tem uns artigos aqui muito fortes. Ele fala da nova era na igreja. E aí vem uma pesquisa feita só na Argentina, que 76% das pessoas acabam aderindo à nova era, doutrinas contra Jesus, contra a igreja, vindas por meios de comunicação, especialmente a televisão. 76% das pessoas que são iludidas por essas seitas, são iludidas por causa da televisão. Você já entendeu a responsabilidade que o Brasil tem, que nós temos com a Canção Nova? Para rebater tudo isso, hoje você encontra TV espírita, você encontra, sem contar a nível de pastores pentecostais, em rádio e televisão, você encontra TV espírita, TV esotérica, você encontra caminhos e mais caminhos onde primeiro fundamento é arrancar você da igreja católica, é colocar o senhorio de Jesus fora da sua vida, é confundir o teu coração. É como diziam os fariseus, quando chamavam Jesus de Beelzebu. Você sabe que Beelzebu, a tradução é Senhor do esterco, ou Senhor das moscas. Todos aqueles animais que eram oferecidos no templo e que ficavam ali depois, aquelas moscas que ficavam rondando aqueles animais, eram chamadas de Beelzebu. Vejam, chamar Jesus assim, de Beelzebu, que era o Senhor das moscas, ou o Senhor do esterco. Quando eu li isso, me doeu o coração. Mas hoje é a mesma coisa, de uma forma ou de outra, nós católicos estamos ficando tão covardes em tantas situações, ficamos com tanto respeito humano, dizendo que não podemos pregar a verdade, porque a verdade vai machucar aquele ou outro, porque a verdade vai magoar aquela ou aquela pessoa, porque temos que ser bonzinhos com todos. Claro que sim, misericórdia para com todos, amor para com todos, mas nunca trair o evangelho de Jesus, de maneira alguma. Não trair o evangelho de Jesus. E este livro, ele fala assim:
deve ser uma importante advertência para os educadores católicos, que as escolas católicas não estão formando verdadeiros católicos. As paróquias, com cursos de poder da mente, com cursos de orientação budista, com técnicas budistas, da qual não chegam ao senhorio de Jesus, porque o budismo é um outro caminho, é uma outra realidade, totalmente diferente da revelação que o Filho de Deus nos deu. Mas quantas paróquias, infelizmente, quantos colégios católicos, em vez de dar catequese, ensinam às crianças o poder da mente, ensinam às crianças o esoterismo. As paróquias a mesma coisa, e aqui é uma denúncia aqui do autor deste livro. Ele fala da yoga, ele fala exatamente do reiki, daquela cura pelo poder. É para a prática de ser a crença de que existe uma ação universal entre Deus, homens e animais. Ele fala que quantos religiosos, quantas religiosas estão dando esses cursos nas paróquias e não falam de Jesus, e não falam do senhorio de Jesus, e até mais, têm vergonha de proclamar que Jesus é o único Senhor, se envergonham de Jesus, não acreditam mais no Santíssimo Sacramento, e não é um julgamento meu, não acreditam mais, porque se acreditassem adoravam a Deus, mas não adoram mais a Deus, abandonaram os sacrários, abandonaram os tabernáculos, como diz o profeta Jeremias, e vão buscar em cisternas fendidas, aquilo que Deus já deu ao seu Filho, o Santíssimo Sacramento, e vão buscar ali, onde não tem nada de verdade, e levam as pessoas a isso. Poder da mente, pirâmides, meditação transcendental, o reiki, como eu falei agora, yoga, deturpando tudo. E aí não se prega o Evangelho. E a confusão vai tomando conta de tanta gente. E a esperança, ela não é anunciada. O autor aqui fala das técnicas de meditação oriental, que não tem nada a ver com a meditação cristã. Nada. Cursos de controle mental, ministrados em paróquias e escolas católicas, em muitos casos por sacerdotes e religiosos. Só um exemplo. Era bom que você comprasse esse livro. Seitas e novos movimentos religiosos. Está aqui. Você pode encontrar em qualquer livraria católica, ou até aqui na Canção Nova também. Importantíssimo. Porque toda essa confusão que vai se criando. A mesma coisa quando eu falo para a juventude do piercing. Bom, não tem nenhum documento da igreja que condena o piercing. Não precisa de documento, o Evangelho já condena. Se você ler o Apocalipse, ele fala que o anticristo, aí vem a nova era, iria colocar inserção no corpo das pessoas. O piercing não deixa de ser uma inserção no seu corpo.
Para quem tem um pouco de inteligência, se vocês buscarem toda e qualquer seita satânica, grupos de rock satânicos, você vai ver o que eles estão usando nos seus corpos. E se vocês não sabem, o piercing é de origem africana, de cultos de voodoo, como que alfinetes malditos, que são colocados em um boneco de uma pessoa, para levar aquela pessoa à morte. O piercing vem dessa cultura. Por isso, os lábios, as narinas, o ouvido, órgãos genitais, o seio, tudo para fazer com que a tua vida, e quem usa piercing, eu já tenho muitos testemunhos, sabem que de repente ele não consegue mais controlar as suas ações. Ele não consegue mais, se ele está escutando no ouvido, veja, não é ato de mágica não, ele sente. E principalmente se quem colocou o piercing em você é satanista, se quem colocou em você já colocou como consagrado a Satanás, os membros do teu corpo, se não pegarem câncer ou alguma doença propriamente na carne, você vai ficar tomado por uma certa, digo até palavra forte, possessão. O teu ouvido, os teus lábios, as tuas atitudes, por isso perto dos órgãos genitais. O nosso saudoso Padre Léo já falava isso. Mas parece que a juventude teima em querer fazer tudo ao contrário. É como se a palavra dos pastores não fosse nada. Não, o que tem usar o piercing? O piercing tem muito, porque é um sinal claro do satanismo. Você não pode colocar no teu corpo aquilo que pertence ao satanismo. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que colocar no teu corpo o que é dele, a marca dele, e não a marca do anticristo. Não me lembro bem da estimativa, mas só na América do Norte, 70 milhões de jovens estão usando piercing. Vindo de satanismo, de cultos satânicos, de igrejas dedicadas a Satanás. Então não é uma questão, bom, mas não tem nenhum documento da igreja, tanto faz usar como tanto não faz. Não é tanto faz, não pode, um jovem cristão não pode usar piercing. Ele não pode dar o seu corpo para ser incisido ou marcado por aquilo que não é de Deus. Vocês se lembram quando o Monsenhor Jonas Habib falava exatamente daquele sinal? Me lembram aí? Aquele sinal que ia marcar as pessoas. Isso, código de barra e outras coisas mais. Bem, o piercing, ele vai entrando nessa realidade. E eu tenho testemunho de jovens que durante a madrugada, durante a noite, sentiram a opressão satânica sobre os lugares onde estava o piercing. E quando tiraram, foram libertos, até de enfermidades como câncer. Em Montes Claros, se eu não me engano, uma dessas missões que eu recebi, o jovem, não foi fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, um jovem brasileiro. Eu falei, tira o piercing, ele não teimou, falou, não vou tirar, não acredito, para mim é só um modo de elevar minha simpatia. Ele tomou um câncer na língua, em toda essa região da traqueia aqui. E quando ele tirou o piercing, ele foi dar testemunho lá no meu retiro, um ano depois, chorando, padre, obrigado, eu tirei o piercing, eu senti a tua voz ecoando no meu coração. Quando eu tirei e fiz o exame, o câncer tinha desaparecido. Na verdade era uma maldição que estava sobre ele. Testemunho que eu escutei, que eu vi com os meus olhos, que o Senhor há de ressuscitar, e não que a terra há de comer primeiro. Na verdade, eu quero dizer a vocês jovens, hoje é fundamental que vocês tenham postura.
postura verdadeira, naquilo que é de Deus, naquilo que é o senhorio de Jesus, na vida de vocês. Vocês são católicos. Bom, mas lá no mundo protestante, a juventude usa piercing. Vocês são católicos. Vocês são jovens católicos. Vocês têm uma doutrina. Vocês têm a luz de Cristo. Vocês têm um magistério também que os ampara nas dificuldades. Vocês têm a palavra do Santo Padre, dos pastores da igreja. A tatuagem é a mesma coisa. Tudo aquilo que marca o teu corpo, esse corpo que o Senhor há de ressuscitar. E eu convido você, se você quer uma prova, veja o que usam no corpo, em seus corpos, os que são consagrados ao anticristo. É muito claro. Eu sou um consagrado a Deus, batizado, crismado, sacerdote. Vocês não podem encontrar em mim nada, no meu corpo, nada que possa, claro, a partir do coração, nada que possa denotar o que não é sagrado. No sentido da liturgia, no sentido daquilo que me une ao meu Senhor Jesus Cristo. Se um satanista, ele usa piercing da sobrancelha aos pés, ele se tatua totalmente. Ora, com o mínimo de inteligência você vai perceber a raiz disso, de onde vem isso, o porquê de tudo isso. Um padre italiano, não temos aqui tanto tempo, ele disse assim, um padre exorcista: novamente podemos ver grandes evidências que na nossa sociedade está sendo condicionada a aceitar o satanismo. Parece que podemos ver as inserções em toda parte na sociedade atual. Vemos diversas variedades de anéis para os dedos, argolas, pinos, sendo colocados no nariz, nas orelhas, nas sobrancelhas, na língua, no umbigo, nos órgãos genitais. Se a pessoa que insere esses dispositivos for um satanista praticante, quem recebe esses piercings pode ser afligido ou tornar-se possesso por demônios, sem saber disso. Não é eu que estou falando. É um padre que o livro dele, o prefácio dele é do Padre Gabriel Amorte, um dos maiores exorcistas de Roma. É isso. Da tatuagem, a mesma coisa. Ele fala muito da inserção. Ele fala de alfinetes de maldição. A permissão, jovem, quando você permite que um piercing entre no teu corpo, as tatuagens, aqui o que ele diz é forte, hein? E vocês vão constatar isso. O demônio pode levar você à morte. Estamos vendo muitos jovens morrerem prematuramente. Isso é muito claro. Acidente de carro, nas orgias da noite, na droga, na bebida, em uma briga, na violência. Mas padre, um objeto, seja de prata, de lata, pode me levar a isso? Pode, porque é uma inserção, você está entendendo? É um modo com que ele entra em você. E o Senhor disse, o demônio pode entrar, infelizmente, ele pode entrar, ele pode querer matar a vida de um jovem.
Por isso, filho, filha da igreja, quando um sacerdote fala em nome de Jesus Cristo, como estou falando aqui, e não é para agradar a ninguém, mas é um amor que nós temos pela juventude, é um amor que nós temos em não querer que um jovem use no seu corpo o que não é do Senhor, mas pelo contrário, usa na tua vida aquilo que é do Senhor, traga em teu corpo aquilo que é do Senhor. E não caia na ignorância de pensar, olha, tanto faz como tanto fez. O que será que um piercing pode fazer sobre mim? Acredita no que eu estou falando. O padre ainda diz assim. Aqui a conotação certa. O movimento da nova era afirma que tem mais de 30 milhões de jovens nos Estados Unidos que estão, como que ele diz aqui, magnetizados por essa maldição do piercing. Suicídios, depressão. Bom, padre, tem tantos motivos do suicídio e depressão. Eu sei que tem outros motivos, mas estou falando do piercing agora. Olha o que diz o padre, preste atenção, jovem, principalmente. Se o jovem que insere o piercing na orelha, na sobrancelha, ou de qualquer outra parte do corpo, for um satanista, ele poderia ter anteriormente abençoado cada inserção, abençoado entre aspas, claro, para que, sem o conhecimento do receptor, seguirem aqueles que o receberem, os piercings e as tatuagens. Assim, a pessoa tatuada receberá influência satânica, da qual ele vai invocar em seus rituais. É isto. Não há tempo para um grande aprofundamento. Porém, vocês estão entendendo. Hoje, há uma confusão. E tem pessoas que não gostam dessa pregação, como eu estou fazendo aqui, e me atacam até. E dizem assim, irmão, mas a Toca de Assis também tem seus defeitos. Ora, as fraquezas dos meus filhos e filhas nunca me dará permissão de não pregar a verdade. Pelo contrário, eu os amo mais e prego a verdade mais ainda, para quem quer acusá-los. Ninguém vai calar a minha boca acusando os meus filhos, que quem acusa é o demônio. Pelo contrário, a verdade, aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja, e é a nossa missão, e eu digo, não proselitismo, é a tua consciência, é o teu coração quem vai decidir, é o teu interior, é quem vai decidir pelo Espírito Santo o que você deve fazer. Verdadeiramente. Mas que não há dúvida, não é preciso a igreja soltar um documento dizendo não use piercing. Tem coisas que a igreja não precisa dizer, está claro. O próprio Evangelho já diz, a história já diz, o nascimento daquela tal realidade já diz, os frutos já diz, o Senhor disse, uma árvore boa dará bons frutos, uma árvore má dará más frutos, é só ver. Onde nasceu o piercing? Quem que usa? Quem tem interesse? Quem é consagrado ao demônio, o que usa no seu corpo? É só ver. É o mínimo de inteligência, é constatar. A razão, hein? Razão e fé. A razão
que entra nos ditames do Evangelho também, para você perceber. Escutem, e eu vou terminar mais uma vez com o rock, e eu não vou falar nada, quem vai falar é o Papa. A sua consciência que vai discernir. Eu não sou nenhum destruidor do rock, e nem quero ser. Eu sou apenas alguém que crê no que o Santo Padre ensina, com todo o coração. Se um dia o Santo Padre disser assim: a dança de rua não é de Deus, os meus filhos nunca mais vão dançar dança de rua aqui. Se um dia o Papa dizer: eu não quero que a dança de rua esteja na igreja, vocês nunca mais vão ver meus filhos dançando dança de rua aqui. Mesmo que eu goste muito. Me criticaram aqui porque eu usei a camisa do Corinthians no tocão. Se um dia o Papa disser que o Corinthians é do demônio, eu nunca mais usei essa camisa. Porque não... Estão entendendo? Eu aqui, eu não estou me defendendo, eu apenas estou colocando as coisas no lugar certo. Se eu brinquei aqui com o Zacarias, com a camisa do Corinthians, foi uma brincadeira. Brincadeira. Nada mais do que alegrar um irmão que tem uma história, e eu gosto de fazer o feliz assim. O Santo Padre disse, na sua nova encíclica, que a esperança, ela é a verdade. Ela entra pelos ditames da verdade, do coração. Eu quero ler para vocês. Escutem o que ele disse. Nova encíclica do nosso amado Papa Bento XVI. O Evangelho, atenção pregadores da Boa Nova, hein? Olha o que diz o Papa. O Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que você quer saber. O Evangelho não é para curiosos. O Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas comunicação da verdade que muda a vida. Isso é o Evangelho. Olha que lindo. Muda a vida. Muda. Belíssimo, hein? Depois, a esperança e a verdade. Olha o que o Papa diz aqui, especialmente jovens, escutem. A esperança do Evangelho deve te livrar das mentiras secretas que te engana a você mesmo. Olha, o Evangelho de Jesus, ele tem que te libertar das mentiras secretas que você tem dentro de você e que você se engana a si mesmo. O Evangelho é libertação. Repito o que diz o Santo Padre: ao escutar o Evangelho, você deve ser liberto das mentiras secretas que estão dentro de você mesmo. A esperança é também sempre esperança para os outros. Aquilo que eu preguei a vocês há pouco, vejam que lindo. O seguimento de Jesus não é evitar o sofrimento. Não é evitar o sofrimento. Pelo contrário, é sofrer por amor. Sofrer por amor. E não evitar o sofrimento. Por isso diz o Papa,
Quem prega a verdade, sofre. Quem anuncia a verdade, vai sofrer. Mas esse sofrimento é sinal de esperança. Belíssimo isso. E aí mais do que um recado, que a palavra do Papa não é um recado, a palavra do Papa é o sucessor de Pedro. Ele diz assim: uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem, não é capaz de contribuir com compaixão. Uma sociedade que não aceita os que sofrem, é uma sociedade cruel e desumana. Atenção, senhores prefeitos, governadores, Polícia Federal, Polícia Municipal, Polícia Militar, vocês que andam matando ou massacrando o povo de rua, de uma forma ou de outra, escute o que o Papa disse: uma sociedade que não aceita o sofrimento de um pobre, é uma sociedade humana e cruel. Claro? E mais, não adianta limpar a cidade dos pobres de rua, porque a marca de sangue fica. E essa marca de sangue vai gritar como o sangue de Abel, hein? Jesus vai voltar, poderosos. Jesus vai voltar. Escuta o que eu estou falando, hein? Vocês podem matar o povo de rua de madrugada, podem fazê-lo sofrer de madrugada à vista de ninguém, mas o Senhor está vendo, e fica a marca de sangue. Essa marca de sangue, porque a marca de Jesus é mais eloquente que o sangue de Abel, hein? Onde está teu irmão? Advento, hein? O Senhor vai voltar. Cuidado, poderosos. O seu poder vai cair. Logo, logo. O Senhor vai voltar. E é diante disso, filhos e filhas da igreja, que eu quero terminar com a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Está escrito: lembrai-vos dos que naquele tempo eram sem Messias, privados da cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quem não conhece Jesus como Senhor, ainda não conhece a Deus neste mundo. Não tem esperança. Só tem esperança quem conhece ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, e o ama, e o adora, e o anuncia, e sofre por causa dele. E se tiver que perder, perde tudo por causa dele. E se tiver que renunciar, renuncia tudo por causa dele. Aí está a razão da nossa esperança: o Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, razão do nosso viver, razão da nossa alegria. Entenderam isso? Quando eu falo do rock, eu não estou falando da moral de roqueiro nenhum. Pobre de mim se um dia eu falar da moral de alguém aqui. Eu estou falando exatamente daquilo que o Santo Padre deseja atualmente, o sucessor de Pedro. Ele escreveu sobre o rock neste livro aqui, Introdução ao Espírito de Liturgia. Por favor, aqui. Esse livro, ele não tinha no Brasil, mas foi editado agora. Você pode encontrar em qualquer livraria católica, até aqui na Canção Nova, creio que sim. Ele só tinha em Portugal, agora está no Brasil.
No final dele, deixa eu achar aqui, o Papa, ainda como cardeal, mas é a mesma pessoa, claro, agora imbuído, ele fala o seguinte: o rock é a expressão de sentidos elementares, que nos festivais de rock assumiram caráter de culto. Porém, esse caráter é oposto ao culto cristão. Oposto ao culto cristão. Ele liberta o homem dele próprio, devido à vivência da multidão, vibração do ritmo, barulho e efeitos de luzes, deixando-o no êxtase do rompimento dos seus limites. A música do embebimento sóbrio do Espírito Santo não tem hipótese e aliança com isso. O Papa fala aqui, palavra forte, oposto ao culto cristão. Depois, mais recente, esse aqui eu adquiri em Portugal, a música sacra nos documentos da igreja. Aqui. Aqui está. O Papa fala mais forte ainda. Escutem. Em não poucas formas de religião, a música é dirigida ao delírio, ao êxtase, à superação do limite da condição humana, à fome do infinito, própria do homem. Procura deve ser atingida por frenesi sagrado, de delírio e de ritmo dos instrumentos. E ele continua, atenção. Tal música destrói os limites da individualidade e da personalidade. Ele não fala da letra, hein? Ritmo, não é letra. Padre, mas nossas letras são cristãs. Não estou na questão da letra, ritmo. A música, por ser êxtase, libertação do ego, união com o universo. O retorno profanado desse tipo, encontramo-lo hoje na música rock, cujos festivais são anticulto da mesma direção. Prazer na destruição, abolição das barreiras do dia a dia, ilusão da redenção na libertação do ego, êxtase furioso do ruído e da multidão. Trata-se de práticas de redenção semelhantes à droga. O Papa compara o rock à droga. Semelhantes à droga. Não é eu que estou falando, é o Papa. Ele continua. E fundamentalmente oposta à concepção da redenção da fé cristã. Ele compara com a droga e ao oposto da redenção cristã. Contra a cruz de Cristo. Toda a maioria dos roqueiros cultuam ao demônio. Isso é muito claro. Depois, assim é consequência lógica que aumentem nesta área, hoje cada vez mais, cultos e músicas satânicas. Bom, o rock não sai do Brasil. Não preciso dizer nada. O país latino-americano mais influenciado pelo rock é o Brasil. Veja o que as bandas fazem aqui. Depois, não, olha, aí termina. Não por motivos estéticos, não por insistência conservadora. Ah, então vocês querem só canto gregoriano? O Papa fala, não é por insistência conservadora que eu estou falando. Nem por imobilidade histórica. Seus conservadores querem ficar só no passado, hoje em dia, vamos fazer coisa diferente. Não é por imobilidade histórica também. Mas por uma questão de princípio, aqui a palavra é forte. Deve a música rock ser excluída da igreja. Tá aqui, põe aqui. Não é eu, hein? Essa parte de vermelho aqui, bem no finalzinho.
Ele não falou dos roqueiros. A música rock. Bem no finalzinho. Deve ser excluída da igreja. Aqui. Eu desejo ardentemente, eu falei que essa pregação iria tocar em alguns assuntos polêmicos, mas eu só desejo que a juventude busque a santidade. Que a juventude não pense que o cristianismo é oba-oba. Que a juventude não caia numa teologia protestante. Você é um jovem católico. Você tem Jesus como único Senhor da sua vida. Você tem Ele como alimento. Você tem que tomar uma decisão profunda para a santidade. Eu sei que a renúncia é dolorida, mas a renúncia é também parte da esperança. Ela fecunda a esperança. Essa semana, por causa da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a imprensa foi atrás de mim. A imprensa. E alguns dos Gaviões da Fiel vieram falar: Padre Lettieri, vamos no Pacaembu. Vamos lá. O senhor foi tantos anos Gaviões da Fiel. Vamos lá no Pacaembu. Se o senhor for lá, eu tenho certeza que vai, a expressão dele, vai dar sorte. Vai dar sorte. E quem viu o jogo pela Globo viu que tinha um padre lá, não tinha? Mas não era eu não, hein? Não era eu não, era outro. Vamos lá! Eu falei assim, vamos lá, o que tem de mais? Nós colocamos o Senhor, ninguém vai falar palavrão perto do Senhor. Nós vamos se comportar direitinho, vamos fazer uma rodinha ali. Vamos pagar cachorro quente, amendoim, Coca-Cola. Mas eu quero que o Senhor vá de franciscano. Vamos, Padre Lettieri, vamos. Se eu for dos Gaviões, eu só dei uma palavra para eles. Filho, eu não vou, porque em 1983, quando eu conheci Jesus, eu disse ao meu Senhor: eu nunca mais vou colocar os meus pés num campo de futebol para ver o jogo do Corinthians. Eu renunciei por amor, eu não podia ir. Quando eu disse isso, ele abaixou a cabeça e falou: eu compreendi, eu entendi, por que o senhor não vai? Porque eu renunciei. Não era pecado eu ir lá. Não era. Mas a renúncia, ela faz parte da esperança. O Papa disse: ninguém pode ter esperança sem sofrimento. Principalmente sofrer pelo outro. Eu desejo de todo o coração que vocês jovens, filho e filha da igreja, vocês sejam esta luz. Hoje o Monsenhor Jonas celebrou a Santa Missa na nossa casa aqui, Beata Alexandrina. Minha gratidão em público pelo seu amor, pelas minhas filhas. E ele deu um presente, ele deu uma igrejinha com uma luz dentro, uma vela, para dizer: temos que ser luz. Luz, hoje é isso, luz. Não usem o que é das trevas, não busquem o que é das trevas para trazer a luz. Vai em meio às trevas, mas vai com a luz de Jesus que você tem. Vai com o evangelho de Jesus que você tem em teu coração. Vai com o ardor, com a alegria de anunciar Jesus. Vai com a tua vida, jovem. Vai com o teu coração. Eu sei, mas eu amo o rock, eu gosto do rock. Por amor, renuncia. Veja se não é uma paixão escondida dentro de você, que exige a tua renúncia. Veja se não é. Eu falo aqui do rock como qualquer outra realidade da sua vida. O piercing é a mesma coisa, mas eu amo o piercing. O que tem de mais?
Está tão na moda, tão moderna a tatuagem. Eu gosto tanto, mas escuta o que o Senhor diz. O teu corpo é dele. Você comunga a Deus. Uma das dores da minha vida, eu digo isso porque eu adoro, eu amo profundamente Jesus sacramentado da minha vida. Uma certa vez, quando num encontro eu fui entregar Jesus para um jovem, quando ele abriu a língua, tinha um piercing. E quando eu coloquei, o Senhor já estava sendo consumido pela saliva dele. Mas que dor, eu chorei. Não pelo jovem, ele pode ser mais santo do que eu. Eu não estou julgando o interior dele, mas o ato de colocar o corpo de Deus em uma realidade que veio para adorar o demônio, me doeu tanto. Partir do coração com vocês, me doeu tanto. E você sabe quem é esse jovem? É esse que eu disse há pouco. Esse. Que pregando lá para os hispanos nos Estados Unidos, ele brasileiro, não quis ouvir o que eu disse. E foi comungar assim. Depois ficou doente, teve o câncer na língua, na traqueia. E agora esse ano veio chorando testemunhar, padre. Ele estava morto, magrinho, não passava nada na garganta dele. Padre, o Senhor me curou. Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Nunca mais eu coloco piercing no meu corpo. Nunca mais. Chorava profundamente. Eu tenho gravado esse testemunho em CD. Belíssimo. Jovem, por que teimar tanto? Hoje, nós precisamos, como disse o Papa, sermos arautos da esperança, principalmente aos que mais sofrem. Não acreditem, não creiam nesse evangelho que tudo pode, que tudo é uma pseudo-liberdade, que o evangelho é só ter, é só poder, é só fazer o que eu quero. Não, a esperança sai fora de tudo isso. O evangelho de Jesus, ele é também saber perder. E não fiquem com medo se alguém disser a vocês, olha, será que vai faltar alguma coisa se você seguir o evangelho? Você diz, mesmo que faltar, eu vou adorar o meu Deus. Mesmo que eu passe fome, que eu passe sede, que eu for pisado, humilhado, pisado, eu não vou abandonar o meu Senhor Jesus, que eu tanto adoro, que eu tanto amo. E acabou. Eu não amo Jesus. Eu não amo Jesus por aquilo que Ele me dá. As favas, a riqueza. Eu não amo Jesus. Eu não faço barganha com meu Deus. E desculpem, essas igrejas pentecostais, como essas que estão aí na televisão, é igualzinho o centro de macumba. Igualzinho, você vai lá no Pai de Santo, oferece o trabalho para receber o que você tem para ter depois. É a mesma coisa, a metodologia é a mesma. Quem faz isso é Satanás. Quem já frequentou um bando, essas desgraças, aí sabe muito bem. Você vai lá, faz o trabalho, quanto mais você oferece o trabalho, mais vem depois do que você pediu. Essa barganha quem faz é o demônio. Jesus não. Jesus é o amor, Jesus é o Senhor. E Ele vai voltar. E a nossa alegria, o nosso destemor por Jesus, o nosso amor profundo por Jesus. E não tenha medo de passar fome por causa dele. Não tenhas medo. Como diz também a carta aos Hebreus, mesmo que confiscarem todos os seus bens, não tenhas medo. Aí está a tua esperança no Senhor e não nas riquezas. Naquilo que Ele é para você. Na razão de vida que Ele é para você. Em tudo aquilo que Ele é, maravilhosamente nós católicos, que o comungamos. Bendito seja Deus o sacramento. Bendito seja Deus, a esperança comungada, a esperança sentida, a esperança tocada, a esperança comungada por nós. Ó grande Deus e Senhor Jesus Cristo, te adoramos nessa manhã, te glorificamos, Senhor. E mesmo que as pessoas vierem a nós dizendo, cuidado, porque se continuares assim, vais perderes tudo, vai te faltar tudo. Você diz assim, não me importa.
Não me importa se eu perder tudo por causa do meu amor pelo meu Deus e Senhor Jesus Cristo. Não me importa se me faltar até o necessário por amor ao meu grande Deus e Senhor Jesus Cristo. O que me importa é não faltar a Ele como meu alimento, minha vida, meu tudo, razão do meu viver, razão da minha esperança, razão da minha alegria, razão do meu tudo. E é Ele que nesse advento queremos adorar. É Ele que queremos adorar, porque o Senhor vai voltar. Maranatá, vem, Senhor Jesus, vem e dá-nos o Teu Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos pedir: Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, dá-nos a ciência da sabedoria, Espírito Santo, dá-nos o reto direcionamento daquilo que devemos fazer, enche-nos o Teu Espírito Santo, dá-nos sabedoria para discernir, ó bendito discernimento que precisamos hoje, o que é de Deus e o que não é de Deus, a verdade. Vem, Espírito Santo, de todo o coração. Vem sobre nós, vem sobre a juventude, vá sobre a consciência de cada um de nós, para que essa pregação produza frutos na liberdade de cada um, na liberdade de cada um, na vida de cada um, de cada uma, no interior de cada um, de cada uma. Dá-nos essa graça, Senhor. Tu és o Santíssimo Sacramento, da qual vamos adorar daqui um pouco. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa alegria, Senhor. Te adoramos, e obrigado por sermos a Tua igreja santa e católica. Gratidão por essa encíclica nova do Teu sucessor Pedro, que nos deu a alegria da esperança em um mundo que mata, que corrompe, que destrói. O Papa nos dá o bálsamo de uma encíclica sobre a esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nossa gratidão ao Teu nome, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Padre Roberto, durante sua pregação, uma jovem muito corajosa veio aqui embaixo do palco e trouxe